Cristo reine em vossos corações e ricamente habita em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Excelentíssimo Dom João Santos Cardoso, bispo de Bom Jesus da Lapa, reverendíssimo Padre Roque, o superior da vice-província da Bahia, Padre João Batista, reitor desse santuário, na sua pessoa, todos os confrades redentoristas aqui presentes, querido povo de Deus, de perto, de longe, que acompanham essa caminhada de 7 noites, acompanhando e contemplando Maria, com o título de Senhora da Soledade. Soledade significa solidão, saudade, tristeza. E refere-se ao momento em que Maria acompanha a paixão do seu filho Jesus. Está lá, ao pé da cruz, escuta do seu filho: Mãe, eis aí o teu filho. E aí, depois do filho crucificado e morto, ainda o toma ao colo. Ali Maria viveu um tempo de solidão. Talvez a gente possa pensar, mas haviam tantas pessoas, o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. As autoridades judaicas, os soldados. Como no meio de tanta gente Maria se sentiu só, na soledade? Meu irmão, minha irmã,
Mas você vai perceber que muitas vezes estamos com tantas pessoas ao lado e nos sentimos profundamente sós. Há situações da vida que ninguém pode viver por nós. Por mais que as pessoas nos amem, há dores, sofrimentos e desafios que cada um de nós é que tem que viver e enfrentar. E nós não podemos fugir desses momentos, dessas situações. Outro fato é que Maria destoava de todos aqueles que estavam ali, porque ela participava de uma grande injustiça com o seu filho. Era mãe, e um amor muito profundo. Talvez a pergunta que venha sobre nós é: mas o que é que fez Maria superar essa solidão, essa saudade, essa tristeza, essa dor? E não é difícil responder. A profunda experiência de Deus que Maria nutria, a intimidade que ela tinha com o Pai, a sua fidelidade, a sua obediência, a sua entrega, a sua confiança, naquele momento, diante da cruz de seu filho, sustentaram Maria, para que ela não desesperasse, não se revoltasse, nem desanimasse. E talvez aqui, querido Romeiro do Bom Jesus, e devoto de Nossa Senhora da Soledade, esteja o segredo que todos nós precisamos aprender, porque nós também caminhamos nas estradas do mundo, rumo ao céu, como diz a oração eucarística, em meio a tantos percalços, dores, sofrimentos, dificuldades, e para que não nos percamos em nossas dores, para que não desanimemos, para que não desesperemos diante das dificuldades, olhemos para Maria, Senhora da Soledade, e encontremos nela inspiração, para que possamos cultivar também uma fé madura, uma fé intensa, solidificada na palavra, capaz de sustentar a nossa caminhada e a nossa luta contra os desafios. Estamos refletindo hoje a terceira dor, muito conhecida, quando Jesus está perdido. Será que estava perdido mesmo? No templo. E é encontrado. O texto que foi proclamado pelo diácono Sérgio nos disse que todos os anos eles iam a Jerusalém. Sim, havia uma lei judaica que especialmente os homens já adultos deveriam 3 vezes ir a Jerusalém nas grandes festas. Foram Maria, José e o menino. Isso já nos mostra como a família participava das festas, da cultura, da religião, dos encontros do povo no seu tempo. E eles seguem em caminhada, em romaria, até Jerusalém. Jerusalém ficava com 3 vezes mais pessoas nessas épocas. Esse fato que nos é contado por Lucas, terminando o chamado Evangelho da Infância, para depois fazer a ponte com já a vida pública de Jesus, nos coloca a Sagrada Família ali em Jerusalém, participando dessa festa. É hora de voltar para casa. Normalmente as crianças iam à frente, as mulheres depois, os homens atrás, e como é costume, as crianças vão brincando, correndo entre elas. Maria e José acham que Jesus estivesse ali no meio. Depois de um dia de caminhada, percebem que Jesus não está ali. E 3 dias depois vão encontrá-lo no templo. Olha que interessante. Como essa dor de Maria nos fala de caminho, de passos dados, de caminhada. Caminham para Jerusalém, voltam para casa, depois de um dia não encontram Jesus, caminham mais 3 dias. Pois é. Quem quer se encontrar com Jesus tem que se colocar a caminho. Ai dos acomodados, ai dos que querem ficar parados na vida, simplesmente vendo a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Ai dos desanimados, felizes dos que se põem a caminho,
Porque só assim nós podemos encontrar Jesus no caminho. No caminho da vida, no caminho das lutas, no caminho dos desafios, no caminho das relações, dos encontros. É aí, fazendo história, sujando nossas mãos, pisando no barro da história, é que a gente é capaz de encontrar Jesus. E Jesus estava lá, no meio de gente que conhecia as Escrituras, gente estudada. E as respostas dele deixavam todos espantados. Como é que um menino de 12 anos tinha respostas tão sábias? E Maria ainda diz: seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E a resposta de Jesus: não sabias que devo me ocupar? O texto da liturgia disse: da casa do meu pai. Mas não é casa no sentido de construção, é das coisas do meu pai, da vida do meu pai. Esse texto nos mostra, e essa dor nos mostra, como Jesus é difícil de ser compreendido. Maria, José, não compreendem que a missão do filho ia muito além da família de sangue. Mas você se recorda que mais adiante vão dizer: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão lhe chamando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E na parte dos discípulos, Jesus vai dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. O caminho de Jesus não é fácil de compreender, porque Jesus vai na contramão do mundo. Os valores de Jesus, o projeto de Jesus é diferente do projeto do mundo. A dor de Maria é essa: ver o seu filho perdido. Não perdido geograficamente, mas o seu filho já ameaçado por aquelas grandes autoridades, que não estão admiradas, mas se sentem ameaçadas. Dor de mãe que perde o filho. Maria guarda no coração essa resposta, porque ela não é capaz de compreender ainda a identidade que Jesus vai revelando. E Maria nos diz que diante das dores da vida, não basta ficar perguntando: por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que isso aconteceu? Onde está Deus? O melhor a fazer é guardar no coração. O tema dessa noite é Nossa Senhora da Soledade e a nossa responsabilidade missionária no mundo ferido. Maria conheceu as feridas, suas dores são feridas. Qual mãe que perde o seu filho e não tem uma dor, uma ferida no coração? O mundo que nós vivemos é um mundo ferido, machucado. Podemos lembrar tantas feridas. A ferida dos desempregados nesse tempo da pandemia, do novo coronavírus. A ferida das queimadas na Amazônia. A ferida da falta de políticas públicas para o povo pobre. A ferida do desrespeito aos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas. As feridas do racismo, tão presentes em nosso país, em pleno século 21, com tantas descobertas científicas, e nós não aprendemos ainda a amar o irmão. As feridas do feminicídio, quantos ex-maridos matando suas ex-esposas, ex-namorados matando ex-namoradas, o machismo ainda presente em nosso país, onde o homem se sente dono da sua mulher, e não parceiro, e não companheiro. A ferida da morte de travestis, homossexuais, transexuais, no preconceito de quem não tolera a diversidade e a diferença. Mundo ferido. Mundo ferido de tantas mães que sofrem a dor dos seus filhos desaparecidos. Mundo ferido de tantas mães que veem seus filhos no tráfico de drogas, no alcoolismo. Mundo ferido de tantas mães que cuidam dos seus filhos enfermos, ou com deficiências.
sem assistência devida dos governos, das políticas públicas para assistência social. Mundo ferido de tantas mães que recebem dos seus filhos a ingratidão, a falta de respeito, a falta de amor dentro de casa. Sim, nosso mundo é ferido, marcado por muito sofrimento e por muita dor, pela ambição desmedida, pela ganância, onde o dinheiro vale mais que a pessoa humana. E a nossa responsabilidade missionária é de primeiro denunciar as estruturas de morte, de pecado, que estão presentes nesse mundo ferido. Mas é também de anunciar a cultura da vida, e é também de testemunhar, com atitudes concretas, a compaixão, a solidariedade, o serviço, especialmente aos mais pobres, aos excluídos da nossa sociedade, aos mais necessitados, aos mais carentes, aos feridos do nosso mundo, às feridas da nossa sociedade. E essa responsabilidade missionária é para todos nós, porque desde o dia do nosso batismo, nos tornamos missionários. Não podemos viver uma religião só para nós, individualista. A nossa religião é para transformar a sociedade, é para transformar o mundo. A experiência de Deus que nós cultivamos na experiência da fé é para que sejamos instrumentos de Deus na sociedade, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Essa é a nossa responsabilidade. Você leigo, você leiga, de nós que recebemos o sacramento da ordem, diáconos, padres, bispo, todos nós, religiosos, religiosas, todos nós temos essa responsabilidade missionária de transformar esse mundo ferido. Que você, meu irmão, que me escuta, que nos acompanha nesse centenário, você, minha irmã, de perto, de longe, assuma o seu compromisso missionário, assuma a sua responsabilidade missionária de ajudar esse mundo ferido a se tornar um mundo onde haja o respeito, a tolerância, o amor, a fraternidade, a caridade, onde possamos cuidar uns dos outros com amor. E nos voltando para a Senhora da Soledade, e nos voltamos para essa que viveu a dor da perda e do encontro do seu filho no templo, nós cantamos: pecadores redimidos com o sangue do Senhor, atendei, vede-se a dor igual à minha dor, atendei, vede-se a dor igual à minha dor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.